Bom, agora que a gente sabe o que é um fluxo de caixa, a gente vai tentar relacionar esses valores no fluxo de caixa. O que a gente vai tentar relacionar? O F, o P e o A. Ou seja, a gente tem valores no fluxo de caixa, a gente tem valores diferentes ao longo do tempo, e a gente quer de alguma maneira trazer todos esses valores para o mesmo período. Então a gente vai relacionar esses valores. Então a primeira coisa que a gente vai ver são equivalências de fluxo de caixa. A primeira delas é a equivalência entre o P e o F. Então como é que eu relaciono o P e o F? Bom, isso aí a gente já vem fazendo já desde o início do curso. A gente sabe que o F é igual a P, tá? 1 mais I elevado na N. Então a gente já vem vendo isso aí desde o início do curso, né? Então essa é uma fórmula já que a gente já sabe relacionar o F com N. A gente tem o número de períodos, tem o I que é a taxa, o P que é o nosso valor presente e o F é o nosso valor futuro. Obviamente, se eu quiser saber o F, o P, eu só vou isolar o P e vou saber que o meu P é igual a F 1 mais I na N, né? Então só estou passando o 1 mais I na N para o outro lado da fórmula. Então isso relaciona o P com o F. Agora eu quero relacionar o P com aquele A que a gente aprendeu, aquele A que seria aquela série uniforme, tá? Então a relação do P com A se dá por essa fórmula aqui. Então eu vou ter o P é igual a A, vezes isso aqui tudo. Então o A é igual a 1 mais I na N, menos 1, I vezes 1 mais I na N. Só para dar uma intuição do que é isso aqui, na verdade o que a gente está fazendo é trazer cada um daqueles A's para o valor presente, tá? Então vamos pensar que eu tenho um P aqui. Vou pensar num P assim. Vamos pensar que eu tenho um A aqui. Um outro A aqui. Todos sem o mesmo valor, tá? Isso vai até N. Então aqui eu teria um outro A. Na verdade o que eu estou fazendo é pegar cada um desses A's e trazer para o valor presente, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, eu pego esses A's e trago para o valor presente. Então vamos chamar isso aqui de A1, isso aqui de A2, isso aqui de AN. Então se eu quiser, eu posso dizer que o meu P, então eu quero trazer todos os meus períodos, tá? Então pode dizer que o meu P é igual ao A1 dividido por 1 mais I na 1. Mais, então, trouxe esse valor para o período zero. A2 dividido por 1 mais I ao quadrado. E assim por diante, até que eu vou ter que o meu AN é igual a 1 mais I elevado na N. Então isso aqui é uma série, né? Como eu sei que A1 é igual a A2 e assim por diante, tá? Até a N. Eu sei que essa série aqui, que eu acabei de fazer, vai convergir para esse resultado aqui. Então com isso eu relaciono o P com A. Obviamente se eu quiser saber o A e tendo o P, eu só vou inverter os valores e vou chegar naquela forma. Então agora eu quero saber a relação do F com A. Então eu já relacionei o P com F, o P com A, agora eu quero saber a relação do F com A. A relação do F com A nada mais é do que essa fórmula aqui, que vem de novo de uma série muito similar àquela outra série que a gente viu. Eu não vou definir toda a série aqui, mas basicamente o que acontece é que eu tenho no período 0 que eu não tenho nada, no período 1, período 2, período 3, até período N, e eu teria meus A's aqui, por exemplo, e aqui eu poderia ter um F
para baixo ou para cima, tanto faz. Eu poderia igualar tudo isso. Então o que eu faria é pegar cada um desses A's e levar para o período N. Então se eu calcular essa série, eu vou ver que essa série vai convergir para isso aqui. Então aqui só um exemplo bem rápido para vocês. Então vamos pensar que Carlos solicitou um empréstimo de 6 mil, então uma taxa de juros de 3% ao mês, e ele vai saldar isso em um ano. Quanto ele deverá pagar no final de um ano de empréstimo, tá? Então o fluxo de caixa é bem simples. O que acontece nesse fluxo de caixa? Em zero, tá? O Carlos vai ter P igual a 6 mil, e ele vai ter um F lá no final de todos os períodos, né? Então, num ano, a gente tem 12 meses. Então, qual é o F que ele vai pagar lá no final? Vai ser F é igual a 6 mil, 1 mais 0,03, né, que é igual a 3%, elevado a 12 períodos. Isso vai dar que ele, no final, então ele pega esse empréstimo de 6 mil para ser pago em um ano, e no final, esse empréstimo, então, vai ter um total de R$ 8.556. Agora um outro exemplo, tá? Vamos pensar num exemplo que tu vai numa loja e para comprar uma geladeira. E essa geladeira é oferecida, por exemplo, em 24 vezes de R$ 100 sem entrada, tá? Então, sabendo que o banco, então, que é coligado à loja, então a loja está fazendo uma operação e está somente passando a dívida para o banco. Sabendo que a loja cobra do cliente uma taxa de 3% ao mês. Qual o valor à vista dessa geladeira? Qual seria o valor justo à vista dessa geladeira, tá? Então a primeira coisa é desenhar o fluxo de caixa. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo um empréstimo de 24 meses sem entrada. Então no período 1 eu vou pagar R$ 100, no período 2 eu vou pagar mais R$ 100, no período 3 eu vou pagar mais R$ 100, e assim por diante até o período 4 eu vou pagar mais R$ 100 aqui. Então eu estou pagando 24 vezes de R$ 100 por esse produto. Só que na verdade eu estou pagando isso, mas o que aconteceu foi que no período 0 eu entrei na loja e saí com uma geladeira. Então eu tive uma entrada de caixa igual ao preço à vista da geladeira. Então o que eu quero saber aqui, na verdade, é essa relação do P aqui com esse A. Então se eu conseguir relacionar o P com o A, eu vou saber o valor à vista, ou seja, o valor justo dessa geladeira. Então, dado que eu desenhei o fluxo de caixa, então eu quero saber esse P aqui, seria o valor da geladeira. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aplicar aquela fórmula da relação do P com A, tá? Então, vou pegar essa fórmula aqui e vou aplicar. Então, eu vou saber que o P é igual a 100, tá? O P é igual a 100, que seria, esse aqui seria o nosso A, né? Então, 1 mais I, que seria o 3%, elevado a 24 períodos, menos 1. Dividido por I, né? Vezes 1 mais I elevado a 24. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar nesse valor aqui, de ser 1.693,55. O que isso quer dizer? Teoricamente, se tu fosse na loja e pagasse em dinheiro para a loja 1.693,55, a loja ficaria, teoricamente, indiferente entre fazer um empréstimo para ti ou fazer a venda à vista. Obviamente, isso a gente está considerando que a loja tem um banco coligado e não seu próprio banco para fazer o financiamento. Ou seja, o valor à vista do produto seria 1.693,55.